Bom, mas vamos então iniciar este nosso momento com uma oração e aí nós faremos a leitura do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir, ó Mãe Santíssima, Virgem do Carmelo, neste dia, a vós dedicado, que possa inspirar a nossa reflexão, interceder pela nossa reflexão. Ó Mãe Santíssima, toque o nosso coração, a nossa mente, para que possamos imitar a Tua fidelidade, para que possamos imitar o Teu amor a Jesus Cristo, o Teu amor ao Pai, e assim sermos fiéis ao Seu projeto de amor, ao Seu projeto de justiça, ao Seu projeto de paz, ao Seu projeto de vida, para que possamos ser mais fiéis a Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amigos, nesta festa de Nossa Senhora do Carmo, o Evangelho que a liturgia nos propõe é o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 ao 50. Estando Jesus ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, Jesus disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, como eu disse, hoje é uma festa para a igreja no Brasil. Esta comemoração de Nossa Senhora do Carmo no Brasil, ela tem o grau de festa. Aqui na Europa, ela é uma memória facultativa, portanto, ela é uma celebração opcional aqui na Europa, mas ela é uma solenidade, ela é a festa mais importante para a ordem dos carmelitas, das carmelitas, para aqueles que surgiram e que seguem e que se consagraram, que consagraram a sua vida ao reino de Deus por esta espiritualidade de Nossa Senhora do Carmo, pela espiritualidade carmelita. Tanto que a ordem dos carmelitas, ela é chamada de ordem dos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, para os carmelitas, hoje é um dia muito especial. Aqui em Dublin nós temos, na região central, pelo menos 2 igrejas administradas pelos carmelitas. Nós temos a Whitefriars Street Church, que é dos freis carmelitas, e depois nós temos uma outra, da Clarendon Street, que é dos carmelitas descalços. Então são ramificações da ordem dos carmelitas. Mas é interessante a gente notar e entender esta festa, e para entender a festa de hoje nós precisamos entender a espiritualidade carmelita, porque aí nós vamos compreender o sentido de celebrar
Nossa Senhora do Carmo. A ordem dos carmelitas, eles têm duas fontes de inspiração, duas fontes para a sua espiritualidade. Uma delas é a espiritualidade do profeta Elias, aquele profeta do Antigo Testamento que, com alguns companheiros, vai ao Monte Carmelo e lá vive e lá faz uma experiência contemplativa de Deus. Nós vamos ver que é no Monte Carmelo que, confrontando-se com pessoas que seguiam e adoravam outros deuses, como Baal, por exemplo, o profeta Elias, ele vai criticar e vai desafiar aqueles seguidores de Baal e vai dizer: vamos trazer aqui 2 novilhos esquartejados. Vocês, seguidores de Baal, tragam o seu novilho, coloquem sobre a lenha, mas não coloquem fogo, e eu vou fazer o mesmo com o meu novilho. Vocês vão invocar o Deus de vocês e eu invoco o Senhor. E aí nós vamos ver, aquele que puser fogo sobre este novilho e consumir o novilho, este é o Deus então verdadeiro. E os seguidores de Baal, eles invocam o Deus deles, e nada acontece. Porém, quando Elias invoca o Deus, o Javé, o Deus verdadeiro, o fogo vem e consome aquele novilho oferecido em sacrifício. E aí é um sinal de que há um único Deus a ser adorado, há um único Deus a ser cultuado. Mas é daí posteriormente, neste mesmo monte, que nós encontramos tudo isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que lá o profeta Elias, quando o povo passava por um período de seca, o profeta Elias, ele mostra para casa ali a região do mar, abaixo do Monte Carmelo, e lá uma nuvem sobe do mar, e daquela nuvem cai a chuva, uma forte chuva, depois de um período de seca. Então é mais um sinal de Deus, de que tem misericórdia para com aquela região que atravessava a seca e manda a chuva. Pois muito bem, vocês podem estar perguntando, mas o que isso tudo tem a ver com a ordem dos carmelitas e com a festa de Nossa Senhora do Carmo? Acontece que no século XII, provavelmente aí no período das cruzadas ou após as cruzadas, quando cristãos europeus vão para a região da Terra Santa em peregrinação, os cristãos da Europa começam a se estabelecer nos lugares santos, em lugares que tinham várias relações diretas com passagens bíblicas. E um desses lugares é justamente o Monte Carmelo, onde o profeta Elias havia vivido, e onde o profeta Elias havia tido essas experiências com Deus, essas experiências contemplativas. E lá esses cristãos começam a viver como eremitas, como pessoas vivendo na penitência, na oração, na contemplação. E lá eles começam a construir os eremitérios. E no meio desses eremitérios, eles constroem uma capela que eles dedicam à Virgem Maria. E lá nesta capela, esses eremitas se reuniam todo dia para juntos celebrarem a Eucaristia. Muito bem, no século seguinte, quando eles vêm para a Europa, eles trazem com eles esta devoção à Virgem Maria, a Virgem Maria do Monte Carmelo, ou seja, a Virgem Maria que eles cultuavam, que eles veneravam no alto daquele Monte Carmelo.
E eles, os carmelitas, eles têm uma compreensão muito interessante, porque aí, naquela nuvem que sobe do mar e da qual cai a chuva, na experiência do profeta Elias, os carmelitas veem naquela nuvem um sinal, já uma prefiguração da Virgem Maria, que é aquela que traz em seu ventre o Deus verdadeiro, que ela é aquela que traz no seu ventre a salvação, a misericórdia de Deus para todos os povos, para o mundo que sofre, para o mundo que vive nesta seca. A Virgem Maria é esta nuvem da qual cai a chuva que traz a vida para o mundo, que é o próprio Jesus Cristo. Então vocês reparem que então estas duas experiências, a experiência do profeta Elias lá no Antigo Testamento e esta experiência da Virgem Maria, elas vão ser fundamentais para moldar o carisma e a espiritualidade dos carmelitas. E é isso que os carmelitas vivem até hoje, esta profunda experiência da contemplação. Tanto que os carmelitas, eles não têm um fundador, por exemplo, como nós temos nos franciscanos São Francisco, como temos nos salesianos São João Bosco, enfim, não. Os carmelitas, o grande fundador, a grande fonte da espiritualidade é o profeta Elias, mas a grande padroeira é a Virgem Maria, a Senhora do Monte Carmelo. E aí há um episódio muito concreto na vida da ordem, porque daí no século XIII, quando Simão Stock era o prior, era o superior da ordem, e a ordem passava por dificuldades, a ordem passava por perseguições, ele e os outros frades rezam à flor do Carmelo uma oração pedindo a intercessão e a proteção da Virgem à ordem. E Simão Stock tem uma visão da Virgem oferecendo, entregando a ele o escapulário, que é um tecido marrom, que deveria ser colocado sobre o hábito carmelita. E, portanto, este escapulário passa a fazer parte do hábito dos carmelitas. E este escapulário, quando a Virgem entrega a Simão Stock, ela diz a ele: aqueles que usarem este escapulário, na hora da morte, vão ser libertos do fogo eterno. Então, vejam que o escapulário, ele é um sinal de proteção. E vejam que o escapulário, ele não é um amuleto. O escapulário, ele é uma veste. A veste indica a proteção. E o escapulário, ele é, portanto, um hábito. Ele é o hábito carmelita. Então, quando alguém recebe o escapulário, e se você tem o escapulário sobre você, vejam que você não está carregando ali um pingente, você não está carregando ali um amuleto, um objeto para trazer sorte, para dar mágica, não. O escapulário, você está vestindo o hábito carmelita. Portanto, quando você faz o propósito de vestir o escapulário, que hoje é lógico, é um pedaço do pano, não é? Você está se unindo à espiritualidade, ao carisma dos carmelitas. Você, então, portanto, está fazendo este compromisso de buscar a Deus, sim, no dia a dia da sua vida, no seu ambiente de trabalho, no ambiente do seu estudo, na sua família, como leigo, como leiga, mas você está fazendo este compromisso de buscar a Deus nesta experiência da contemplação, nesta experiência do silêncio, nesta experiência de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática.
Veja que isto vai muito mais do que carregar um simples objeto para lhe trazer sorte, para lhe trazer coisas boas. Não é este o propósito do escapulário. Mas é aí, vivendo esta espiritualidade da contemplação, esta espiritualidade da meditação da palavra, esta espiritualidade na escola de Maria, isto vai lhe trazer a proteção, porque naturalmente você vai estar ali mergulhado na graça, na misericórdia de Deus. Então veja que bonita é esta experiência e esta espiritualidade de Nossa Senhora do Carmo, esta espiritualidade do escapulário, por exemplo. Então vejam, meus irmãos, que a ordem dos carmelitas tem, portanto, estes dois eixos da sua espiritualidade. Um deles, o profeta Elias, e esta contemplação que ele tem no monte do Carmelo, e esta espiritualidade mariana. Mas por que esta espiritualidade, então, mariana? Por que os carmelitas, eles cultivam esta espiritualidade, esta devoção mariana? A resposta está justamente neste evangelho que nós lemos hoje, do capítulo 12 de São Mateus, versículos de 46 a 50. Maria é aquela que é mãe de Jesus, não só e não principalmente por ter carregado Jesus no seu útero. É claro que isso já é uma graça, e isto já é um grande favor de Deus a Maria, mas ela é mãe de Jesus, principalmente por aquilo que Jesus diz do Evangelho de hoje. Aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. Então Maria, ela é a mãe de Jesus, mais do que pelo vínculo sanguíneo, pelo vínculo do discipulado, pelo vínculo de ser uma ouvinte atenta e fiel à palavra de Deus e uma praticante da palavra de Deus. Por isso Maria, ela é este modelo de espiritualidade para os carmelitas, porque eles veem em Maria aquilo que deve ser todo cristão, todo seguidor de Jesus. E eu preparando o programa, foi uma graça para mim fazer o programa nesta festa de Nossa Senhora do Carmo, porque pude pesquisar e estudar e mergulhar mais nesta fonte da espiritualidade carmelita. E aí fui ver em um dos textos, em um site dos carmelitas, um texto que eu trago aqui para vocês e faço questão de ler. Maria simboliza para o carmelita tudo o que esperamos e queremos. Entrar em relacionamento íntimo com Cristo, ser totalmente aberto à vontade de Deus e ter nossas vidas transformadas pela palavra de Deus. Então veja, os carmelitas já no século XIII entenderam aquilo que a Igreja proclamaria no Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II houve uma grande discussão se a Igreja deveria elaborar um documento sobre Maria, sobre o culto a Maria, sobre a teologia mariana, um documento sobre a Mariologia. Mas os padres conciliares entenderam que não deveria ser elaborado um documento à parte sobre Maria, mas que a Mariologia deveria estar inserida no documento conciliar sobre a Igreja. E por isso, se você acessar a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, o último capítulo, o capítulo 8º,
é dedicado sobre a bem-aventurada Virgem Maria. E lá a igreja afirma que Maria é esta imagem da igreja realizada. Maria, ela é a imagem da igreja que atinge a plenitude da sua vocação e do seu destino. Ou seja, Maria é um modelo perfeito de como ser igreja. Do que é ser igreja? Ser igreja é ouvir a palavra de Deus, guardar esta palavra no coração e transformar esta palavra em obras. É praticar esta palavra. É aquilo que nós temos estudado no Evangelho de Mateus nas últimas semanas. É ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Por isso, os carmelitas vão dizer: Maria simboliza para o carmelita tudo o que queremos. Isto é, entrar em relacionamento íntimo com Cristo, ser totalmente aberto à vontade de Deus e ter nossas vidas transformadas pela palavra de Deus. Em outras palavras, é sermos cada vez mais fiéis a Deus. Então Maria, ela é, por isso, este modelo de igreja para mim e para vocês. Então, a vocação da igreja, a Constituição Lumen Gentium vai dizer, há quase 60 anos atrás, a vocação da igreja é fazer aquilo que Jesus ensina nas bem-aventuranças que nós já estudamos no capítulo 5 de São Mateus. Por isso que Maria proclama no Magnífica que as gerações hão de chamá-la de bem-aventurada. Maria é a bem-aventurada por excelência. Por quê? Não por méritos próprios, mas porque Deus a encheu de graça para fazer a sua vontade, para ser a discípula fiel. Meus irmãos, as bem-aventuranças Jesus não deixou só para o grupo dos apóstolos ou só para a Virgem Maria. Jesus deixa as bem-aventuranças para mim e para vocês. Portanto, meus irmãos, a minha e a sua missão, a minha e a sua vocação é entrarmos na escola de Maria, como fazem os carmelitas, como faz a igreja, e na escola de Maria aprendermos a sermos cristãos, aprendermos a fazer a vontade do Cristo, aprendermos a fazer a vontade de Deus. Aí não tem como errar, porque a escola de Maria nos oferece um caminho seguro. A escola de Maria nos oferece um caminho que vai nos levar a fazer a vontade de Deus, porque ela é aquela que a vida toda fez a palavra de Deus. Ela ouvia a palavra, ela guardava e meditava a palavra no coração e ela transformava esta palavra em obras, tanto que ela visita Isabel, por exemplo. No Evangelho de São João, nas bodas de Caná, ela diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Esta, meus irmãos, é a verdadeira devoção mariana. Esta é a devoção mariana. E a imagem do Carmo, ela é belíssima, porque Maria não está sozinha. Ela tem numa mão o escapulário, na outra mão ela tem o Cristo. Ela carrega o seu filho. E é por isso que a primeira leitura de hoje, tirada do profeta Zacarias, capítulo 2, mostra uma imagem de Jerusalém que está para ser reconstruída, o templo para ser reconstruído, e Deus fala para Jerusalém: alegra-te, filha de Sião, porque eu vou fazer a minha morada no meio de ti. A espiritualidade cristã, meus irmãos, ela vê hoje, relendo este texto, ela enxerga ali a figura da Virgem Maria, a filha de Sião, aquela que carrega, que traz Deus para o povo, aquela que traz Deus para a humanidade. O Deus encarnado, o Deus que é o Salvador,
o Deus que é Jesus Cristo. E aí eu finalizo a reflexão lembrando que a palavra Carmelo significa jardim de Deus. Jardim de Deus. Por isso os carmelitas entendem que a Virgem Maria é a flor do Carmelo, porque a Virgem Maria, esta linda flor, esta flor de um suave perfume que brota neste jardim de Deus que é o mundo. E esta flor traz para nós, para a nossa vida, este grande, este suave perfume, esta beleza, esta delicadeza, este cuidado de Deus para cada um de nós. Meus irmãos, que possamos nos unir, que possamos entrar juntos nesta escola de Maria, a Virgem do Carmelo, e dela aprender a seguirmos Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e continuaremos sempre unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, desde já agradeço mais uma vez a você por estar com a gente, por ter rezado conosco, meditado conosco. Que a Virgem Maria abençoe a todos. Depois o programa vai estar também na nossa página Católicos em Dublin no YouTube. E você pode aí compartilhar o link com os seus familiares, com os seus amigos, com aqueles que você gostaria que a palavra de Deus atingisse. Tenha uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus. Hoje à noite, lembrando, tem a missa na Noite de Graças, aqui pelo Facebook da comunidade, e seguida por adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Um ótimo dia a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.